Glória a Deus. Buenas noches, igreja. Como estão todos? Felizes? Quem está feliz, diga amém. Amém. Glória a Deus. Uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhar. Déjame solo arreglar aqui mi tableta. A pastora Lana queria estar hoje comigo, pero desafortunadamente tuvo outro compromisso com nuestro hijo Gabriel, que no tenía como faltar algo de la escuela y no pudo estar aquí, pero quería mucho estar conmigo y estar con la iglesia. Queda para la próxima. Amén. Pero yo estoy aquí, el reino avanza. Gloria a Dios. Gracias por recibirme una vez más. Hace un mes estuve aquí, fue una bendición y me alegro de poder una vez más tener el privilegio de compartir la palabra del Señor con la iglesia. Amén. ¿Listos? Pergunta a la persona que está a tu lado, diga assim, despierta. Diga, Deus quer falar contigo. Amém. Glória a Deus. Eu puse o título dessa palavra, La paciência que sabe esperar o tempo de Deus. Quantos necessitam paciência aqui? Só para começar, levanta as mãos. Há uma paciência que nós necessitamos para esperar sempre o tempo do Senhor. Hebreus 6:12 diz assim: no sean perezosos, mas bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Entonces, para que tú puedas heredar promesas de Dios, tú necesitas fe, pero no solo fe, necesitas paciencia. Y él dice, tú tienes que imitar ese tipo de hombres que vivieron con fe en Dios, pero también con mucha paciencia. ¿Cuál es el tema? El tema es que nosotros vivimos una generación acelerada. Nosotros no vivimos en una generación tranquila. La generación de nosotros es ansiosa, impaciente, angustiada, no le gusta esperar nada. Quiere todo para ayer. Entonces presta atención, nosotros hacemos parte de una generación acelerada y venimos caminando con Dios que no va a acelerar nada, ningún proceso. Es un Dios que va a hacer todo en su tiempo. Un Dios que no quema etapas. Un Dios que no va a passar por adelante de nenhum processo que Ele vê que seja necessário em minha vida e em sua vida. Então, muitas vezes, eu quero algo rápido e Deus está dizendo, eu não vou acelerar o processo, porque eu tenho algo maior. Eu tenho algo que estou trabalhando que tu não vês agora, pero lo vas a ver depois. Todo tem um tempo para Deus. Eclesiastés 3:1 diz assim, todo tem seu momento oportuno. Há um tempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Mira lo que dice, momento oportuno, un momento correcto, un tiempo exacto. Otras versiones dice, hay un tiempo para todo propósito. Entonces Dios es un Dios de propósitos. No es un Dios que despierta en la mañana y cambia de idea, o va a acelerar alguna cosa solo porque se despertó con ganas de acelerar el proceso, o que va a cambiar su manera de ser solo si yo soy una persona impaciente. No me gusta esperar, no tengo ninguna paciencia, entonces Dios va a cambiar sus planes y proyectos porque yo soy de esa manera. El punto no es así. El punto es, Dios trabaja con procesos, con tiempo. Si a mí me gusta o no me gusta, si yo entiendo o no entiendo, Él no cambia. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender? Dos preguntas que yo quiero que tú pienses. Si Dios trabaja con espera, e ele dice, imitem aqueles que têm fé e também tiveram paciência para heredar resposta de oração, heredar promessas. Se Deus é esse que quer ver fé e paciência, como eu posso ver a espera como algo bueno? Porque para muitos parece que esperar alguma coisa, orar por uma coisa que tarda um tempo, tarda anos, parece uma tortura. Então, como eu camino com Deus que não vai queimar etapas, vai respeitar seus tempos, solo vai ser algo em seu momento e com um propósito. E eu mirar esse Deus e não ver que esse Deus me está torturando, por el contrário, tem algo bueno por detrás. Há algo que eu não vejo, que Ele está trabalhando comigo. Ou seja, aquilo que há por detrás da espera, que a Deus le gusta tanto. E nós necessitamos aprender e entender esse coração de Deus para ter paz nessa caminhada. Quantos querem ter paz aqui? Diga amém. Amém. Davi dijo algo em Salmos 40, versículo 1. Pacientemente esperei ao Senhor, e Ele se inclinou a mim e ouviu mi clamor. Ele disse, eu esperei, pero eu esperei com paciência. Alguns podem esperar sem paciência, peleando com Deus, com raiva, murmurando.
Ele está dizendo, eu tive que esperar um processo. E esse processo eu necessitei ter muita paciência. Que processo foi que Davi teve que esperar tanto? Se tu presta atenção desde quando vino a palavra profética de Samuel, dizendo que ele vai ser o próximo rei, que Deus lo iba a ungir como rei de Israel, entre essa palavra profética, em la casa de su papá, quando todavía era um adolescente, hasta o cumprimento completo, passaram entre 15 e 20 anos. Então, quando ele diz, eu tive que esperar com paciência en el Senhor, é uma paciência que tardou entre 15 a 20 anos. ¿Por quê, pastor? Porque com Davi, todo sucedió solo por etapas. E Davi tuvo que esperar. Abraão, por exemplo, quando Deus lhe deu a promessa de ter um hijo, quando Deus lhe habla, Abraão tinha 75 anos de idade, e Isaac foi nascer com 100. Tu estás hablando de 25 anos para chegar a resposta, para chegar o hijo de la promessa. José del Egipto. José recebeu uma palavra de Deus que seria levantado em seu tempo como governante de aquela nação. E ele foi vendido por seus irmãos. Desde quando ele estava na casa de seu papai, teve sonhos e Deus já lhe ensinava profeticamente o que ia suceder. Passa o tempo e com 17 anos é vendido, é tirado em aquele poço e é levado como escravo. 17 anos. Hasta o dia que Deus lo chama de la cárcel, lo levanta de aquele lugar para dar a revelação de los sueños a Faraón, sale de cárcel com 30 anos. Então, tardou 13 anos de espera. Estamos falando de homens de Deus, homens que viveram planos, projetos, propósitos, pero nada, nenhum de eles, Deus acelerou nada. Todos eles tiveram que esperar seu tempo, seu processo. E minha pergunta para ti é, tu crees que nós outros, em 2020, acelerado ou não acelerado, tu crees que esse Deus ha cambiado, meu amado? Não. Esse Deus sigue ele mesmo. Então, se Deus é ele mesmo, se com todos os servos ele trabalhou com o tempo, com processos, e todos eles necessitaram ter paciência, é porque esse Deus vê algo positivo por detrás de cada tempo de espera. E eu tenho que sair de aqui essa noite, também mirando como algo positivo. Porque Deus me hace esperar tanto, às vezes, respostas de oração. Que é o que Deus está fazendo? Já entenda desde agora, não é uma tortura. Deus não está torturando nenhum de nós outros. Amém, meu amado? Romanos 8, 25 diz assim, pero si esperamos lo que no vemos, com paciência lo aguardamos. Ou seja, esperar lo que no veo é fé. Isso é fé. É firme fundamento em lo que eu não veo. Ele disse, se tu tens fé, perfeito, com paciência, tu vas seguir nessa fé. Então, que é o que eu te quero ensinar? Que fé e paciência caminham juntas. Diga isso para ti mesmo, diga assim, fé e paciência caminham juntas. De manos dadas, meu amado, em toda a palavra de Deus isso está claro. Não é só ter fé, é fé e paciência. Então, quero tratar 3 pontos e depois cerrar essa palavra para que podamos entender que é o que Deus vê de tão bueno por detrás da espera que muitas vezes eu não vejo. E tenho que entender esse Deus para que eu camine junto com Ele. Porque a Bíblia diz, não podem caminhar 2 juntos se não estão de acordo. Se tu queres caminhar com Deus, necessita estar de acordo com Deus, com a maneira que Deus opera. Então, a primeira coisa que eu quero tratar é que esperar não é falta de fé. Diga isso, esperar não é falta de fé. Isso é importante entender. Porque muitas vezes alguém te vê esperando no Senhor e mira e diz, não vai ser nada. E tu diz, não, eu estou esperando no Senhor, pero tu não tens fé. Não, sim, eu tenho fé, pero estou esperando no Senhor. Me recuerdo muitos anos atrás, um parente de nós outros, de minha família, nos buscou, eu e a Lana, minha esposa, para fazer um negócio, queria hacer uma inversão juntos, e nós outros dissemos, não, nesse momento nós outros não queremos entrar nesse tipo de negócio. E esse parente nos mirou e nos disse, uau, vocês são pastores, tu não tens fé? E nós outros dissemos, sim, temos fé, pero não é o momento para entrar nisso. Porque fé e paciência caminham juntas. Então, esperar em Deus não é jamais falta de fé. Por el contrário, quem espera no Senhor tem muita fé e muita paciência e muita confiança. Quantos dizem amém aqui, meu amado? Amém. Em Hebreus há um texto que me gusta, que aí diz, sem fé é impossível agradar a Deus.
eu te quero ensinar essa noite que também sem paciência é impossível agradar a Deus. Deus não trabalha com pessoas impacientes. Deus necessita gente que sabe esperar os tempos e propósitos e processos. Amém, meus amados? Se nós aceleramos, é pior para nós. Mira o que diz Hebreus 6:11. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo o diligencia hasta el fin, para la plena realización de su esperanza, y para que no se hagan perezosos o negligentes, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Mire el versículo 15. Y Abraham esperó con paciencia. ¿Y qué pasó? Y recibió lo que Dios le había prometido. Toda vez que tu vê a palavra paciência em la Bíblia, aí está conectada com perseverança, está conectada com longanimidade. Todas as palavras que involucram tempo. Ânimo largo. Não cambiar meu coração, não cambiar meu ânimo. Eu tenho que passar por el tempo, como ele está dizendo, eu quero o mesmo entusiasmo, a mesma alegria, o mesmo coração, o mesmo serviço, a mesma diligência, hasta el fim. E diz, para isso ustedes necessitam paciência. Então, paciência é ânimo largo. É sofrer pouco mais de lo que nós estamos dispostos. Então, de hecho, uma das maiores atitudes de fé que homem tem é quando nós temos paciência para esperar em Deus. Por isso, jamás diga, permita que uma pessoa te diga, está esperando em Deus, não tem fé. Por el contrário, esperar em Deus é ter muita fé. Amém? Agora, não significa que quando eu estou esperando uma resposta de Deus, de um pedido, de algo, de um processo, que eu paro minha vida. Porque essa paciência de esperar em Deus, não pode confundir paciência com passividade. Não é não fazer nada, é seguir vivendo minha vida, é seguir servindo ao Senhor, é seguir alegrando-me no Senhor. A pastora Alana sempre ensina a las mulheres em Naples, dizendo, mira, mientras nós esperamos, enjoy the ride, aproveche, disfrute a vida. Pero muitas vezes, quando estamos esperando algo, não vejo a resposta, por que meu esposo não cambia, por que minha esposa não cambia, por que meus filhos não sei o quê, e por que isso não sucede, todos esses porquês, em vez de ir disfrutando, enjoying, ser feliz agora, às vezes eu não tenho mais o mesmo ânimo, a mesma paciência. Então, que é o que eu tenho que entender, meu amado. Mientras eu estou esperando no Senhor, não pare sua vida, siga vivendo. Siga uma mulher de Deus feliz, um homem de Deus feliz, alegre, concentrando em lo que Deus está haciendo agora. E em seu momento, Deus vai fazer o que Ele quer fazer e vai trazer a resposta. Amém, meu amado? Quantos dizem amém? Amém. Glória a Deus. Santiago nos mandou mirar a vida de um homem. Ele disse assim, Santiago 5:11b. Habéis oído de la paciencia de Job, e habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso. ¿Y qué, iglesia? Compasivo. Ele está dizendo, mira, Santiago está dizendo, eu quero que ustedes fijen não em la lucha, não en el momento tan duro que Job passou. Eu quero que ustedes se fijen en el fin que Deus le ha dado. E quando tu miras el fin, tu puedes ver que Deus foi muito, não pouco, muito misericordioso e compasivo. Ele disse, ustedes têm que ver a paciência. Ustedes já han escuchado a paciência de Job. Meu meu amado, quem conhece a história de Job, sabe que Job foi muito afligido. Ele de uma vez perdeu propriedades, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, sofreu muito. E a palavra está dizendo, ustedes necessitam ver esse homem, ver quanta paciência ele teve, para que pudesse, então, ser um modelo para vocês. Então, quando eu leio o livro desse homem, a Bíblia diz que ele não pecou contra o Senhor com sua boca quando passava. Não maldijo a Deus. Não dijo nada que ofendera o Senhor. E a Bíblia diz, aprendam com ele, porque ele teve que esperar e esperou alegremente no Senhor. É desse homem que nós temos frases que são maravilhosas, tesouros na palavra. Esse homem disse assim, recibiremos o bem de Deus e não o malo. Mira, um homem sofrido, passando por lutas, com sua esposa, vamos dizer em espanhol claro, envenenando a vida.
Un hombre y una mujer pasando en la misma lucha. La mujer desiste de Dios. Y ese hombre abre su boca. Y la boca habla de lo que el corazón está lleno. Y mira lo que hay adentro de ese corazón. ¿Cómo yo voy a recibir el bien? Y no voy a recibir el mal. Eso es un corazón de un hombre paciente. Mas, bien sé que todo puedes, y ninguno de sus propósitos puede ser impedidos. Pasando por todo, y dice, todo lo que yo estoy pasando tiene un propósito. Hay algo, y mi Redentor vive. Algo en el final va a suceder. Y él mismo dice, yo sé que mi Redentor vive y se levantará sobre la tierra. Yo no veo ahora, pero voy a ver después. Él se va a levantar. Y al final de todo, él dice, antes yo te conocía de oír hablar, ahora mis ojos te ven. Lindas frases. Y la palabra de Dios está diciendo, ¿tú quieres ese tipo de revelación que ese hombre tiene? ¿Tú quieres ese nivel de intimidad? Tú puedes decir, yo quiero, necesita paciencia. Porque si no tiene paciencia, no va a tener las mismas revelaciones que ese hombre tuvo. Si es impaciente, si tiene poca mecha corta, ¿verdad? No va a poder recibir en la espera todo lo que Dios quiere darte. Entonces vamos a mirar la historia de Job sin paciencia. Vamos a quitar la paciencia. Si tú quitas la paciencia, ves esa historia sin paciencia ninguna, es mirar y decir, ese Dios fue malísimo. Ese Dios fue malo, fue muy cruel con ese hombre, no sirve para nada seguir ese Dios. Mira cómo ese Dios no hace nada. Por el contrario, mira cómo Dios trata a ese hombre, esa mujer. Cómo Dios permite tanta cosa así. Por eso Santiago está diciendo, no fíjense solo en el momento de la lucha ahora. Fíjense en el fin que Dios dio a ese hombre. Y tú entonces vas a ver cuán misericordioso y cuán bueno es el Señor. Si tú estás pasando una lucha ahora, mi amado, estás esperando en Dios, en las promesas del Señor, yo te quiero decir, no se fije solamente en la lucha del momento. Espere en el Señor. Y al final tú vas a poder cambiar sus vistas, sus ojos, y va a decir, cuán bueno, cuán misericordioso fue el Señor, porque escuchó mi clamor. ¿Cuántos dicen amén aquí? Amén. Gloria a Dios, mi amado. Y ahí la Biblia dice, imiten esse tipo de gente. Por que eu tenho que imitar? Porque eles não se ofenderam com Deus no processo. Eles seguiram firmes. Eles não guardaram rancor, amargura em seu coração. Por el contrário, eles sabiam que, aún passando por tudo, Deus era com eles. Eu quero esse coração em minha vida. Amém? Então, a primeira coisa é entender que se eu estou esperando no Senhor por alguma coisa, alguma resposta, e há um tempo, isso não é falta de fé. Por el contrário, eu sou homem de Deus e tenho fé e por isso espero em Deus. Amém? Então, ¿qué es lo que hay por detrás de la espera que a Dios le gusta tanto? El punto 2 es que la espera nos hace madurar o nos ayuda a madurar. Por eso Dios nos hace esperar tanto. Entonces, entre la promesa de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros y el cumplimiento, hay una cosita que se llama el tiempo. Ese tiempo, mi amado, es Dios diciendo así, yo quiero ahora trabajar no en las circunstancias de afuera. Eu quero trabalhar dentro de ti. Porque cambiar circunstâncias exteriores para Deus não é nada. Ele é o Deus do impossível. O ponto é, mientras eu não lo hice, e tu estás esperando, mi trabalho agora é adentro de tu coração. Então, ¿por que a Deus le gusta tanto a espera? Porque em la espera trabalha dentro de ti. E se tu não aprende a caminhar com esse Deus que trabalha com o tempo e por processos, é muito difícil. Tu sempre vai estar manipulando, sempre vai estar tratando de acelerar, pensando que Deus entra contigo, e às vezes Deus não entra, porque todo tem seu tempo. Então, Gálatas 4:1 diz assim, pero também digo, entretanto que el heredero es niño, em nada difiere del esclavo, aunque es Senhor de todo, sino que está bajo tutores e administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ele está dizendo, há niño que es heredero de toda la riqueza, heredero de muchas cosas, pero mientras es niño, no tiene madurez, no tiene acceso a esa herencia, no va a recibir nada. Él es como un esclavo que no tiene derecho a nada. Y solo va a tener derecho a una herencia mayor en un momento. ¿Cuál es el momento? En el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuándo es ese tiempo? Cuando deje de ser niño y pasa a ser maduro. Que é o que Deus nos explica em toda a sua palavra? É que há um tempo para estar listos delante de Deus.
A Bíblia diz que ustedes não podem ungir nenhum líder neófito, recém-convertido. ¿Por quê? Porque não passou por tempo, por um processo de ser trabalhado, provado e aprovado. Agora, só passar o tempo também não cambia nada. Porque dice, algunos de ustedes por el tiempo ya deberían ser maestros y todavía necesitan leche. No sé si fue tú que predicó con una tetera aquí. Vea que el tiempo no solucionó. Entonces, al mismo tiempo, la Biblia dice, no unja ningún neófito porque es muy joven, muy recién convertido, no tiene la capacidad de soportar lo que va a venir. La Biblia dice, tú no puedes hacer porque si no va a caer en la misma trampa que el diablo cayó porque se orgulló. Entonces, si no pasó el tiempo, no puede recibir herencia. Al mismo tiempo está diciendo, algunos pasó tanto tiempo y tampoco puede recibir porque son como niños. Entonces, ¿el tiempo soluciona? No. Lo que soluciona es entender los propósitos, entender el tratamiento, recibir lo que Dios está haciendo sin pelea, sin atravesar procesos. Entonces, yo voy a madurar por adentro y ahí sí yo puedo recibir lo que Dios tiene preparado. Entonces, mi amado, ¿por qué Dios nos hace esperar tanto tiempo? Porque necesita ver en mí y en ti madurez para poder recibir tal bendición y poder administrar de manera que agrada al Señor. Ese fue el problema del hijo pródigo. Recibió mucha herencia, pero no era próspero por adentro. Era mucha prosperidad exterior, pero poca prosperidad interior. Es lo que yo llamo de la peligrosa prosperidad. Es cuando por afuera aumenta mucho el dinero, muchas las riquezas, pero tú no tienes adentro un corazón capaz de ser tão bendecido e seguir firme, sem orgulhar-se, servindo ao Senhor, respeitando os processos de Deus, aún tendo riquezas exteriores. E esse muchacho não logrou suportar, ¿por quê? Porque era niño. Por isso Deus, se quer dar algo a ti, e todavia não ha recebido, necessitamos crescer e madurar por adentro. Amém, meus amados? Há promessas em la palavra de Deus, e há promessas para todos, e há promessas específicas. Eu tenho promessas específicas sobre mim, sobre minha família. Tu tens, às vezes, promessas específicas sobre ti, sobre sua família. Quizás Deus já te deu algumas palavras específicas. Pero que é o que eu te quero dizer? Presta atenção. El hecho de saber de estas promessas não significa que elas se cumprirão tão rápido como pensamos. La espera nos hace madurar e nos hace crescer. Tu podes ter uma palavra, pero não significa que vá suceder de sua maneira, em seu tempo. E o problema é quando uno quer ajudar a Deus a acelerar o processo. Já que Deus isso, já que Deus profetizou, já que Deus usou fulano de tal, perfeito, agora sim, deixa comigo, Senhor, eu hago minha parte e acelero o processo. Queremos adelantar as coisas, pero de verdade, muitas vezes, se não respeitamos os processos, em vez de caminhar para adelante, estamos caminhando para trás. É como uma oruga para transformar-se em uma mariposa, e entra em um capullo. Se tu queres cortar esse capullo e romper o processo de metamorfose, em vez de acelerar, tu estás dañando. Em vez de caminhar para adelante, está caminhando para trás. E muitas vezes nós queremos acelerar os processos, e em vez de caminhar para adelante, estamos caminhando para trás. Por isso, quando venga a tentação de acelerar as coisas, nós temos que orar, entregar a Deus e pedir paciência. Senhor, dá-me paciência. Quantos querem paciência aqui, meu amado? Diga, Senhor, dá-me muita paciência. Mira as etapas que Deus trabalha. Marcos 4:28. La tierra dá fruto por si sola. Primeiro hierba, luego espiga, depois grano lleno en la espiga. E quando o fruto está, qual a palavrita, meu amado? Maduro. Enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Toda etapa tuvo que ser obedecida, hasta llegar un momento que se llama madurez. Cuando llegó la madurez, ahora llegó el tiempo de comer ese fruto. Entonces, si Dios, mi amado, en todo trabaja con un proceso, con tiempo, lo que Dios nos enseña es que nadie queda listo, queda preparado por Dios en ritmo acelerado. Nadie. La razón de la espera es porque esa espera me hace madurar para estar más preparado. Yo me recuerdo de Sansón. Sansón era un hombre que quiso acelerar los procesos de Dios. Él quiso ser uma bendição muito rápido, fora de tempo, e quiso ser um sucesso entre meio de los filisteus.
En vez de esperar en Dios y ser un suceso entre medio del pueblo de Dios, porque era fuerte, porque era diferente, fue un suceso entre medio de los filisteos. Ese suceso se transformó en un fracaso. Todo suceso acelerado, todo suceso en lo que Dios no tiene para ti, todo suceso que tú estás adelantando a las cosas, al final se va a transformar en un fracaso. Es cuando nosotros pensamos que adelantamos, andamos para adelante, pero después nosotros andamos para atrás. José, mi amado, José, hijo de Jacob, José que nosotros conocemos, José del Egipto, pero que del Egipto no tenía nada en él. Era un hombre que estaba con su corazón fuera de aquel lugar. Pero ese muchacho tuvo un día que estaba muy cerquita de salir de la cárcel, muy cerquita. Él ahora estaba preso por una injusticia, ustedes conocen la historia, y ahí, porque estaba en un cárcel, ahora era excelente en todo lo que hacía, lo colocaron como jefe de la cárcel. Te imaginas un prisionero que se transforma en jefe, administrador de todos los otros presos, de tan excelente, de tan bueno que era José en todo lo que hacía. Cuando está preso, llegan dos presos nuevos. Llega el copero y el panadero, jefe del faraón. Y ahora lo colocan bajo el cuidado, bajo la administración de José. José un día se despierta en la mañana y ve el copero y el panadero tristes. La Biblia dice con el semblante triste. Y José, presta atención a lo que es un hombre de Dios, pasando por lucha, pasando por la aflicción, dolido, mira a esos hombres y se preocupa y dice así, en la mañana temprano, ¿por qué sus semblantes están descaídos? ¿Qué es lo que pasó? Entonces presta atención, a veces nosotros estamos pasando por lucha, perdemos la paciencia y somos los primeros a decir, no me llame, no quiero saber, me desconecto de todo. ¿Por qué? Porque perdí la paciencia. Ese muchacho no, ese muchacho pasando por todo, se preocupa con otros dos presos y dice, ¿qué es lo que pasa que están tristes? Entonces ese abre la puerta para que ellos cuenten sueños que tuvieron. Y cuando tuvieron sueños, José entonces da la interpretación. Y ahí dice, mira, el panadero está frito. En 3 días van a cortar la cabeza. Y el copero no, el copero era, tú vas a volver a tu posición, vas a volver a tu profesión y tú vas a estar delante de Faraón otra vez. Y cuando eso sucede, mira lo que José quiere hacer. José quiere acelerar el proceso. José quiere salir de la cárcel. Él está en algo que no quiere esperar más. Y mira lo que pasa en Génesis 40, 14. Él hablando con el copero. Acuérdate pues de mí cuando te vaya bien. Te ruego que tengas misericordia y hagas mención de mí al faraón y que me saques de esta casa, porque fui raptado de la tierra de los hebreos y nada he hecho aquí para que me pusieran en la cárcel. Y versículo 23 dice así, sin embargo, el jefe de los coperos no se recordó o se acordó de José, sino que lo olvidó. Presta atención, mi amado. Eso aquí no fue una amnesia. Olvídate de amnesia. Porque 2 años después, cuando tú lees el próximo capítulo, Génesis 41, la Biblia dice, completándose 2 años, el copero se recordó de José. Entonces, como yo no recuerdo una cosa ahora, en 2 años después, yo voy a recordar. Ahora presta atención, como no me recuerdo un muchacho que yo tuve un sueño terrible, y mi amigo también, cuento el sueño, y él me da la revelación de ese sueño. Todo lo que él me dijo sucede. Mi amigo murió, acaba de morir, lo mataron, decapitado. Y yo fui restituido. ¿Cómo eso no me impacta? ¿Cómo eso no va a estar en mi cabeza todo el tiempo? Y la Biblia está diciendo, se olvidó. ¿Tú crees que es amnesia, mi amado? Eso es el dedo de Dios. Ese era Dios diciendo, José, no es el tiempo todavía. Mi tiempo para ti no llegó, pero Él quiere salir de eso. Él ya no aguanta más, Él quiere salir. Y Dios está diciendo, yo necesito 2 años más. En 2 años, tú vas a estar preparado para lo que yo tengo para ti. ¿Por qué? Porque yo no veo todavía en ti la madurez necesaria para todo lo que va a suceder adelante. ¿Me hago entender, mi amado? Yo creo que si Él sale acelerado de aquí, lo máximo que José iba a hacer era ayudante del copero. Iba a lavar los vasos, iba a lavar las cosas ahí de la cocina, lo máximo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque Faraón todavía no tenía tenido su sueño.
En el tiempo de Dios iba a tener un sueño, y cuando tuviese ese sueño, entonces era el tiempo que Dios iba a necesitar sacar a José para revelar el sueño de Faraón, para ahora entonces Faraón decir, ¿quién es mejor que tú para administrar? ¿Me hago entender, mi amado? ¿Tú estás entendiendo lo que estamos hablando? Oh, mi amado, a veces nosotros estamos pasando tantas luchas. Estamos em um trabalho que não nos gusta, estamos em uma situação que parece que estamos estancados, estamos em algo que, oh my God, não sei mais o que fazer. É Deus trabalhando comigo e contigo. E se eu não tenho paciência, eu então não vou poder viver todo o que Deus tem para nós outros. Esse caso de José, como eu disse, Deus queria 2 anos mais. Em 2 anos mais, tu encuentras outro José, José muito mais maduro, muito mais preparado para suportar todo o que venia adelante. ¿Por qué Dios hizo así? Porque Dios tenía un propósito. Y la Biblia dice, todo se hace en su tiempo, en su modo, para un propósito. Y nosotros no podemos acelerar. Más adelante, cuando lo llaman ahí para interpretar el sueño de Faraón, ese muchacho mismo dice, yo no soy el que da las interpretaciones. Esas interpretaciones vienen de Dios. Presta atención, promesa de Dios sobre su vida, tratado por el Señor, ungido por Dios, un don de revelación de sueños, humilde, diciendo, no soy yo, es el Señor. ¿Tú ves esa bendición aquí? Y el faraón podía decir, qué linda bendición tú eres, interpreta sueños. Él dice, no soy yo, es el Señor. Solo hace eso quien es maduro, porque un niño se va a creer más de lo que se debe creer. ¿Me hago entender, mis amados? Más adelante, vienen los hermanos que lo vendieron. Mira que encuentro difícil. Lo vendieron, fue dolido, cambió su vida, lo sacaron de debajo de su familia que lo amaba tanto, lo sacaron de una casa que adoraba al Dios verdadero, ahora fue para otro lugar que adoraba a cualquier otro Dios. Cambió todo la vida de José. Todo. E agora encontra com eles muitos anos depois, Gênesis 45:7 diz assim: Por isso Deus me enviou delante de ustedes para salvar-les a vida de maneira extraordinária e de esse modo assegurar-les descendência sobre a terra. Foi Deus que me enviou aqui e não ustedes. Mira que frase, meu amado. Foi Deus que permitiu todo esse sofrimento. Não foi nadie que hizo isso, foi Deus. Ele me ha puesto como assessor del faraón e administrador de sua casa e como governador de todo Egipto. Está falando com aqueles que lhe causaram dano e ele está dizendo, Deus estava en eso. Solo responde isso para quem hizo algo contra ti, quem tem uma madurez, coração sanado. Então passa mais de tempo, meu amado, e esses hermanos de José não entendem. A ellos no le entra en la cabeza que José era tan bueno. Ellos no logran entender. Y ellos pasaban a pensar así, él es bueno así solo por causa de nuestro papá Jacob. Cuando se fallece papá, olvídate. Nosotros vamos a conocer quién es el verdadero José. Va a caer encima de nosotros y no va a sobrar nada. Pero mira lo que dice Génesis 50:14. Después que había sepultado a su padre, eso es Jacob, José volvió a Egipto junto con sus hermanos y todos los que fueron con él para sepultar a su padre. Y viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás José nos tenga rencor y nos devuelva todo el mal que le ocasionamos. Y enviaron a decir a José, tu padre nos mandó antes de su muerte que te dijéramos, así dirán a José, por favor, perdona la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por isso te rogamos que perdones a maldade de los siervos del Señor, de los siervos del Dios de tu padre. José lloró mientras le hablaban. ¿Por qué tú crees que está llorando José, mi amado? Porque dolía. Entonces lloraron también sus hermanos y postrándose delante de él le dijeron, aquí nos tienes como siervos tuyos. Pero José les respondió, no teman. ¿Estoy yo acaso en el lugar de Dios? Mira que respuesta, mi amado. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para el bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Ahora pues, no tengan miedo. Yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los confortó y les habló al corazón. Mira qué expresión linda al final. Aquí, mi amado, están delante de un hombre totalmente transformado, que queria sair 2 anos antes do cárcere.
Y Dios dijo, no. Porque las luchas que tú vas a pasar adelante, tú necesitas una madurez interior tan grande que tú tienes que ser esa persona capaz de no vengarse con tanto poder que yo te voy a dar. Tú tienes que ser una persona capaz de tener tanta autoridad, José, pero tú no vas a dañar mi propósito. Porque si tú prestas atención, si José sale sin madurez para la posición que Dios lo iba a colocar, ese muchacho inmaduro iba a ser engañado por sus propias emociones. Su propio corazón lo iba a engañar y se iba a perder. Quizás ele iba a vengar ahora toda a rabia em cima de ellos. Então, em vez de ser aquele que iba a sustentar, salvar toda aquela generação, que era o que Deus tinha como propósito para José, agora José iba a dañar todo o propósito de Deus, porque iba a vengar-se. E quizás ele iba a ser o próprio canal de destroçar e acabar com toda aquela gente. E Deus dijo, 2 anos antes, não. Solo 2 anos depois, que tu vas poder soportar lo que vai venir por adelante. Então, se sem la espera, meu amado, esse muchacho não se iba a madurar, não iba a ser um instrumento de Deus poderoso na vida das pessoas, e por el contrário, iba a ser daño com essa posição que Deus lhe havia dado. Então, se tu queres posições que são de Deus, tu queres manejar coisas espirituais, Deus não hace isso com niños. Deus hace isso com homens e mulheres que querem madurar. E tu tens então que esperar o tempo de Deus e passar por todos os processos, para que então, aí adelante, Deus mire e diga, agora sim, está listo para o que eu tenho para ele. Quantos querem seguir esperando em Deus agora, meu amado? Diga amém. Tudo isso é por detrás da espera. Por que esse Deus ama tanto a espera? Por esse tipo de coisa. Porque Ele vê adelante, Ele vê um plano e um propósito. E para terminar, ponto 3, que para mim é um dos mais importantes. Porque Deus nos hace esperar tanto? É porque Deus, meu amado, tem outros planos, además de nós outros mesmos. Diga isso para que tu guarde em tu coração. Deus tem outros planos, además de eu mesmo. Ou de mim mesmo, creio, verdade? Assim é correto em espanhol. Ustedes estão falando bem espanhol, glória a Deus. O que passa é que quando uno está vivendo suas lutas, tu está vivendo aí seu mundito, meu amado, encerrado aí, enterrado nesse mundito tuyo, queda aí adentro essa cosita. Solo vendo seus próprios interesses. E tu não pensa em nem ver mais nada, a não ser tus próprios interesses. O que passa é que tu andas com Deus, que não vê solo seus próprios interesses. É um Deus que tem outros planos, outros projetos. Está trabalhando ao mesmo tempo com muitas coisas que muitas vezes não têm nada a ver comigo. E o único que eu tenho que entender é, Ele sabe o que hace, eu vou esperar em Senhor. Há coisas, meu amado, que não têm nada a ver comigo e contigo. Nós outros somos partes de algo muito maior que vai mais allá de minha vida e de sua vida. Jesus certa vez disse assim, em Juan 13:7, lo que eu hago, tu não lo comprendes agora, pero lo entenderás depois. Jesus estava dizendo, tu não vai poder entender. Porque eu estou trabalhando em tantas outras coisas, discípulos, que não há nem como explicar-lhes, que vocês não vão ter a capacidade de entender, pero lo vão entender depois. Depois quando? Quando chegue o tempo. En el tempo determinado, porque para todo há um tempo determinado e um momento oportuno. Por isso eu tenho que aprender a esperar. Ou seja, muitas vezes as coisas não vão suceder em minha vida agora, quando eu estou pedindo, porque há outros fatores involucrados no processo de trabalhar de Deus comigo. Então, eu posso orar como louco e todavia a resposta não vai chegar. Por quê, pastor? Porque Deus está trabalhando em outras coisas que vão mais allá de minha própria vida. Então, como esse Deus trabalha sempre com um plano, há muito que nós outros não entendemos e não vemos. Por isso esperamos. Vamos falar de Abraão, por exemplo. Deus havia dito a Abraão algo que diz em Gênesis 15:13. O Senhor lhe dijo, debes saber que tus descendientes vivirão como extranjeros em terra estranha, donde serão esclavizados e maltratados durante 400 anos. Pero eu castigarei a la nación que los esclavizará, e luego tus descendentes saldrão em libertad e com grandes riquezas. Abraão podia dizer, glória a Deus, amém. 4 gerações depois, tus descendentes volverão a este lugar. ¿Por quê? Porque antes
de eso no habrá llegado al como la iniquidad de los amorreus. Deus estava dizendo: Abraão, eu tenho uma terra linda para ti. Eu tenho uma vida, umas respostas de oração increíble, terra bueníssima que emana leite e mel. Amém, eu quero agora. Não, agora não vai ser. Agora não. Ahorita, não. Dice, ¿por qué, Deus? Porque tu não eres el centro. E eu sou um Deus que trabalha com outros projetos, outros propósitos. Essa terra está habitada por um povo que se chama amorreus. E eu sou um Deus de muita longanimidade, muita paciência. Eu estou aí dando tempo e chance para que se arrependa. E isso vai tardar delante de mim, Abraão, 400 anos. Hasta allá, minha paciência vai aguentar. Por lo tanto, tu não vai entrar agora, porque eu estou trabalhando com outras coisas que tu não vês. E tu tens que aprender a esperar. Me hago entender, mis amados. Pero Deus disse, tranquilo, que allá adelante ustedes van a ver, depois de 400 anos, tu pueblo vai heredar essa bendição. Então, Deus vai levantar Moisés, muitos anos depois. E Moisés, meu amado, com 40 anos, quer acelerar. Moisés quer acelerar o que Deus havia dito. Então, chega um momento que Moisés, porque esse muchacho era um milagro. Esse muchacho é o miracle child. Era o príncipe do Egipto. Era herdeiro de toda essa nação. A Bíblia diz que foi educado em toda ciência, em toda sabedoria. A Bíblia diz que era poderoso em palavras e obras. Um homem muito preparado para ser sucessor. Del outro lado, foi criado desde pequeno por sua própria mamá. Aqueles que conhecem a história sabem que sua mamá, Deus puso essa mamá, sua própria mamá, hebreia, para cuidar de ele nos primeiros anos. Então, meu amado, esse muchacho tinha duas mentalidades. De um lado, escutava vozes egípcias dizendo: tu vas ser muito bem sucedido aqui em Egipto, tu tens a melhor faculdade, a melhor ciência, o melhor treinamento, tu tens uma herência tremenda, tu eres el 40 anos de idade, o mais bilionário jovem do mundo, tu eres uma coisa increíble, José. José? Não, Moisés. Del outro lado, tinha uma mamá dizendo assim: esse mundo passa. Tu tens um Deus no céu. E esse Deus tem um plano, tem um projeto para tu vida. Tu não nasciste para ser um faraó. Tu nasciste para ser o libertador de mi pueblo. Deus tem um projeto e tem um plano. Espera no Senhor, espera no tempo. Do outro lado dizendo: espera coisa nenhuma. Tu és hecho uma coisa linda, maravilha. Eu creio que naquela época havia predicadores, meu amado, que quando Moisés prendia televisor dizia: tu eres lindo, maravilhoso, rico, milionário, Lamborghini, Ferrari, palácio, todo para ti. Não sei se há predicadores assim hoje, naquela época havia. Uma maleta de dinheiro esperando-te aí afuera. E Deus dizendo: não há coisa nenhuma, há um processo de tratamento. E tu vai ter que esperar Moisés. Pero Moisés não espera. Hechos 7:23. Quando cumpriu 40 anos, Moisés tuvo o desejo de allegar-se a seus irmãos israelitas. Al ver que um egípcio maltratava a um de eles, acudiu em sua defensa e lo vengou matando al egípcio. Moisés suponia que seus irmãos reconheceriam que Deus iba a liberá-los por meio de ele, pero ellos não lo compreenderam. Como, meu amado? Assim. Chegou com 40 anos, Moisés quiso acelerar o processo. Pero ele quiso avançar sem reconhecimento de la parte de Deus. Não era o tempo de Deus. E porque não era o tempo de Deus, o pueblo não reconhecia, seus irmãos não reconheciam que todavia não era o tempo para ser o libertador. Então, ele trata de acelerar algo. Tratou, não há problema, pero não há unidade no pueblo. A igreja não reconhece. Tu pode fazer o que tu queira, tu pode acelerar o que queira, pode tratar manipulando o que queira, pode fazer o show que queira, pero se não é o tempo de Deus, nada sucede de acordo com a vontade de Deus. Tu me está entendendo, meu amado? Não reconheceram. O tempo de Deus, quando é o tempo de Deus, principalmente para posições e coisas espirituais, há um reconhecimento de todo o povo. Porque a igreja, o reino de Deus, camina como um corpo, não como uma estrela solitária que se cree.
Pero esa persona va a ser reconocida por todo el pueblo diciendo, reconocemos que es el libertador y es una bendición. Amén, mis amados. Pero Moisés se apresura. Mata um egípcio, isso é pecado. El faraón entonces ahora lo va a perseguir, mi amado, lo va a envenenar la vida, lo quiere matar. Todo de un día a la noche. Y ahora tiene que irse para un desierto. Va a pasar ahora 40 años en un desierto. Y Dios entonces lo va a llamar en una zarza ardiente. Ustedes conocen la historia. Pero después de toda esa historita linda que Dios está hablando con él en la zarza ardiente, hay una frase muy linda que Dios le dice allá en Éxodo 4 diciendo así, solo hay un detalle, aquel faraón que te perseguía murió. Aquellos que te querían matar murieron. Ahora tú puedes volver. ¿Qué es lo que Dios estaba hablando, mi hermano? Estaba diciendo así, tú apresuraste tiempo ahí atrás, Moisés. Viste todo el daño que tú causaste, mira toda la persecución que sucedió. Perfecto. Ahora que murió aquel faraón que te quería matar, podemos volver al proyecto de mucho tiempo atrás, que já podia haver sucedido. Pero porque tu passaste adelante, vai sofrer todas as consequências. Vai doler. Hasta que tu entendas que as coisas sucedem em meu tempo e de minha maneira. Tu me está entendendo, meu amado? A Bíblia diz que eram 400 anos. Há outros textos que dizem que eles quedaram 430. Ou seja, o tratamento tardou mais. Será que Moisés não foi ele que se apressurou muito? E aí tuvo que sofrer 30 anos mais essa gente, por causa de alguém que se apura. Que é o que eu quero entender junto com vocês, meu amado? Que não basta solamente saber das promessas e o propósito de Deus, é necessário esperar o tempo de Deus. Diga assim, não basta saber as promessas e o propósito de Deus, é necessário esperar o tempo de Deus. Tu pode dizer, por que Moisés? Porque havia outras coisas involucradas que tu não pode apressurar, tu tem que esperar o tempo de Deus. Abraão e Sara também foram precipitados, se cansaram de esperar al hijo de la promessa. E vocês sabem que eles trataram então de fazer um esquema e ajudar a Deus. E nesse invento, como decimos los cubanos, esse arroz com mango que eles hicieron, porque se cansaram de esperar com paciência, nasce Ismael. Que é o que nasce agora, meu amado? Nasce agora alguém que ele convive com Isaac, vai ser puras lutas, puras guerras, puro problema, hasta hoje. Então, se uno pensa, meu amado, que está realizando as coisas, pero de hecho, tu está caminhando para trás. ¿Por qué, Deus? Porque há outros fatores que eu estou trabalhando e tu não pode acelerar Abraão e Sara, porque se lo hacen, em vez de caminhar para adelante, vai caminhar para trás. Vocês estão entendendo, meus amados? Tu pode dizer, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de oração, uma mulher de oração, espero no Senhor uma vida inteira. ¿Por que Deus não responde? Porque Deus tem um propósito, Deus tem algo que nós outros não vemos. Vamos falar de Zacarias e Elizabeth. Zacarias e Elizabeth eram padres de Juan el Bautista. A Bíblia diz, meu amado, que essa pareja era uma bendição. Mira o que diz, Lucas 1:6. Ambos eram justos delante de Deus e andavam irrepreensíveis em todos os mandamentos e ordenanças del Senhor. Versículo 7. Pero não tinham hijos porque Elizabeth era estéril. Ambos eram já de edad avançada. Então você está dizendo uma pareja que era uma bendição. A vida inteira irrepreensíveis. Pero havia uma luta que essa pareja passava. Não tinham hijos. E Deus deixa, meu amado, que essa pareja desde jovencito, que é uma bendição, cresce, passa por toda a juventude, chega em sua idade maior, chega em sua madurez, chega na época que não pode ter mais hijos. ¿Me entende? Chega nessa época que nem está pensando mais em ter mais hijos, que nem passa na cabeça de ter mais hijos. Chega a idade de um abuelo, assim, vamos assim dizer, verdade? Eu não sei, nunca perguntei a abuelo se quer ter hijos todavia, me imagino que não. Pero tu imagina que uno vai chegando a essa idade avançada e não chegou a resposta de oração. Lo que passa, meu amado, é que Zacarias era um sacerdote e um dia chegou o turno de entrar, em seu momento de entrar allá dentro e fazer o que tinha que fazer, queimar incenso ao Senhor. E aí se apresenta Gabriel, o ángel do Senhor. E mira o que diz, Lucas 1:13. Pero o ángel le dijo a Zacarias, no temas, porque tu oração ha sido oída, e tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre
Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande. ¿Delante de quién, mi amado? De Dios. Y la Biblia dice que Zacarías ni creía. Zacarías ni creía más en eso. Tanto que el ángel le tuvo que decir, porque no creíste en mi palabra, tú te vas a quedar mudo, no va a hablar nada, hasta que se cumpla mi palabra. ¿Cuántos conocen ese contexto aquí? Porque Zacarías era el primero incrédulo, mi amado, que ni creía más que era posible tener el hijo. Pero presta atención, el ángel está diciendo así, tus oraciones o tu oración ha sido oída. ¿Qué oración es esa que ese ángel Gabriel está hablando, mi amado? ¿Qué oración es esa? Porque aquí nosotros estamos delante de un hombre mayor, hablando español clarito, un viejo, que ni creía cuando el ángel le dijo. Y si él ni él cree, ¿qué oración tú crees que él está orando ahora, mi amado? No está orando nada para tener ningún hijo. Gabriel está hablando de oraciones pasadas, oraciones de muchos años atrás, oraciones de cuando todavía clamaban, lloraban y pedían, y Dios dijo no, y Dios dijo no. ¿Cuántas veces nosotros oramos, mi amado, por una situación difícil, por un hijo que necesita ser tocado por el Señor, por un trabajo que necesita ser transformado, por una visa, un documento que yo necesito, y Dios sigue diciendo no, no? Eso era Elizabeth, y era Zacarías, mi amado. Y cuando llega allá en el último minuto del segundo tiempo, casi acabando el partido, llega Gabriel diciendo, ¿se recuerdan las oraciones que tú hiciste? ¿Cuál oraciones mismo? Allá atrás. Ahora llegó el tiempo de ser respondida. Por eso yo te quiero decir, mi amado, siga orando, siga clamando, siga abriendo su boca delante del Señor. Aunque nosotros nos vemos ahora, en su tiempo, en su momento, no hay demonio, no hay diablo, no hay nada que puede frenar la voluntad de Dios. Amén, mi amado. Y cuando Dios manda un ángel diciendo así, ahora llegó el momento, no hay quien pueda impedir. ¿Qué es lo que pasa, mi amado? ¿Por qué Dios hizo eso con esa pareja que era una bendición? Presta atención, mi hermano, tú eres Dios. Tú eres capaz de hacer todo lo que tú quieras, en el momento que tú quieras, de la manera que tú quieras, y para ti no hay nada imposible. Y tú estás mirando la tierra y hay una pareja que es una bendición. Y esa pareja que es irrepreensível, intachable, anda conmigo todos los días, clama, clama, clama y ora. Y yo digo, no, no. Quien mira de afuera dice, ese Dios es terrible. Pero Dios, yo creo, como habló con Gabriel y dijo, Gabriel, tú eres el mensajero. Yo creo que Dios llama a Gabriel y dice así, Gabriel, mira esa pareja que bendición. Mira cómo ellos andan conmigo toda la vida. Aunque no tienen hijos, siguen firmes. Aunque pasan vergüenza, porque esa generación no tener hijos era tener vergüenza, pasar vergüenza. Y Dios diciendo, mira cómo ellos son una bendición. Y Dios llama a Gabriel y dice, yo no voy a dar cualquier hijo. Yo no voy a hacer de cualquier manera. Yo voy a dar un tremendo hijo para ellos. Gabriel, nosotros vamos a dar a ellos el hombre que va a abrir camino para mi hijo. Él va a ir adelante de mi hijo y va a ser aquel que abre camino para el Mesías. Tú sabes, Gabriel, el Mesías que todos ellos esperan. Yo voy a mandar antes Juan el Bautista. Y mira, yo voy a hacer algo especial. Él va a ser diferente de todo el mundo. Antes de él no hay ninguno mayor que él, porque yo voy a ungir a él desde el vientre con el Espíritu Santo. Y él va a venir en el poder y en la palabra en todo el ministerio de Elías. Él va a ser un profeta. Y él va a hacer algo tremendo. No es cualquier hijo que yo voy a dar a esa pareja. Pero, para que ellos sean tan bendecidos, ellos van a tener que esperar. Porque mi propio hijo va a llegar solo en la plenitud del tiempo. Cuando cumple mi tiempo, ni antes, ni después, es ahí que yo entonces voy 6 meses antes a decirles, ahora llegó el tiempo de recibir tamanha bendición. ¿Me hago entender, mis amados? Dios nunca se había olvidado de esa pareja, de esa familia, que era una bendición. La única cosa es que no había llegado todavía el tiempo de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender, mi amado? Dios muchas veces no responde a mis oraciones. ¿Por qué, pastor? Porque Él está trabajando en otras cosas que va mucho más de lo que yo quiero. Porque Dios tiene su tiempo y su propósito. Amén, mis amados. ¿Tú recibes eso? Glória a Deus. Tantos homens foram assim. Deus nunca se havia
olvidado de todos ellos. Dios siempre estaba por detrás, controlando toda la situación. Y yo quiero terminar a pedir que el ministerio de alabanza pase adelante, por favor. Tantos hombres, mi amado, que Dios esperaba el momento exacto. Yo me recuerdo de Mardoqueo, que crió desde pequeña a Hadassah, oeste. Mira, mi amado, ese hombre hizo el bien para un rey que se llamaba Asuero. El bien. Él descubrió una conspiración que quería matar al rey. Él hizo una denuncia diciendo que alguien estaba haciendo ese plan. Y ahí en esa época todo fue escrito, mi amado, todo fue detallado en los libros del reinado, porque todo se escribía. Pero solo escribieron. Nadie vino a dar las gracias. Nada vino a decir, Mardoqueo, muchas gracias, porque tú ayudaste, como un FBI, descubrir una conspiración contra Asuero. Nada, ni un vasito de agua, nada. Y tú puedes decir, ese Dios, ¿qué clase de Dios es ese? Se olvida, pero nunca se olvida, mi amado. La Biblia dice, no dormita ni duerme el guarda de Israel. ¿Tú crees en eso, mi amado? Diga así, yo creo. No duerme, mi amado. ¿Qué es lo que pasa? Dios estaba esperando un tiempo, mi amado. Dios estaba esperando un tiempo donde Amán quería matar todo el pueblo, quería matar el propio Mardoqueo. Hizo ahí una cosa enorme, una horca para matar a Mardoqueo, una horca de 25 metros de altura. El otro día Amán tenía todo el plan de matar a Mardoqueo. Y un día antes, Dios hace con que el rey pierda, no tiene sueño, pierde el sueño. E quando perde sonho, não havia Netflix, não havia Amazon Prime, não havia nada, nem teléfono celular, nada. Uma época difícil. No Wi-Fi, nothing. Netflix, nada. Então o rei disse, mira, já que não há nada para hacer, vamos ler as historitas. Traga a historita de reinado. Então vai um siervo com o dedo no livro específico. E agarra o livro específico, em la página específica, e empieza a ler a história de Mardoqueo. ¿Tú crees que eso es coincidencia, mi amado? Eso es un Dios que jamás pierde control. Aunque yo no vea ahora, en su momento yo lo voy a ver mover a mi favor. Amén, mis amados. Entonces Dios en el momento exacto, en el momento oportuno, en el tiempo correcto, hace con que alguien abra ese librito. Y el rey lee y dice, ¿qué nosotros hicimos por ese hombre? Y el que leía dijo, nada. Y el rey en esa noche, mi amado, dice así, ¿cómo? Eso no puede suceder, eso es una cosa, una falta de respeto, no podemos ser un reinado así, tenemos que hacer algo por ese hombre. Y ustedes conocen la historia, y termina que Dios honra a Mardoqueo. El propio enemigo tuvo que honrar a ese hombre, y él mismo se entró en su propia trampa, porque Dios nunca, jamás pierde control. Amén, mis amados. Porque Dios no hizo antes. Porque si fuera antes iba a ser solo muchas gracias. Pero en el tiempo correcto de Dios fue para livrar el pueblo de Dios de algo mucho mayor. Confía en Dios, mi amado. David dijo, yo esperé con paciencia en el Señor. Y yo vi que no hay hijo que no se convirtió, yo vi que no hay hombre que no cambió, ni esposa que no cambió, no vi un Dios que nunca operó. Dios hizo y Él puede hacer lo que Él quiera en su tiempo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Esperar con paciencia. ¿Tú recibes esa palabra, mi amado? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levanta las manos. ¿Cuántas veces nosotros como padres no tenemos que decir a nuestros hijos, espera, no? O decimos, ahora no. ¿Y qué es lo que como hijos o como padres nosotros esperamos de nuestros hijos? Solo una cosa, que ellos tengan en nosotros un voto de confianza. Que ellos miren a nosotros y digan así, papá y mamá, ok, yo entiendo. Ustedes saben más, entienden más, ven más de lo que yo veo. Por eso me están diciendo, ahora no. Eso es lo mismo nosotros con Dios, mi amado. Cuando Dios dice, ahora no, yo tengo que decir, confío en ti, Dios, porque tú sabes lo que está haciendo. Él es un Padre que nos ama. Ahora entender los procesos nos trae clareza, claridad, nos trae consuelo, entendendo que servimos um Deus que jamais nos abandona. Amém, meus amados? Amém. 3 coisas que nós outros vimos hoje. 3 coisas. Esperar em Deus não é falta de fé. Deus ama hacer nós outros esperar,
não para torturar nós outros, pero porque en la espera hay madurez, e sin madurez não há herência. E a terceira coisa, Deus nos hace esperar, porque Ele trabalha com outros projetos, outros planos, que vão muito mais que sua vidita e sua casita. Pero Ele nos ama e em seu tempo vai ser com que todo isso se cumpla. Eu recebo isso sobre minha vida. Tu recebes sobre sua vida, meu amado? Ponta de pé, vamos orar. Glória a Deus. Quizás tu estás aqui e se ha cansado já de esperar, verdade? Não é fácil. Se eu pergunto aqui, quem lhe gusta esperar? Todo mundo baja las manos. Pero eu te quero recordar essa noite, meu amado, que nosso Deus é um Deus que trabalha com processos. E eu não sei o que tu estás passando, pero eu te quero recordar que Deus sabe. E quero pedir que tu coloque sua mão em seu coração, que tu barre sua cabeça. E eu quero orar. Senhor Padre, muitas graças, Senhor, porque tu eres um Deus que nos ama, que nos cuida. E eu creio, Senhor, que tu estás tocando hoje sua igreja com um favor, uma graça de ter paciência para seguir esperando, Senhor. Meus amados, nós outros essa noite decidimos descansar em Ti, Deus. Entendemos que Tu eres um Deus justo. Tu eres um Deus que jamais se olvida de nós outros. Por isso colocamos delante de Ti nossas lutas, angústias, aflições, sabendo, Senhor, que Tu tienes el controle e jamais pierde controle. Senhor, não queremos queimar etapas. Senhor, não queremos acelerar processos e depois caminhar para trás. Senhor, queremos respeitar seus processos, porque sabemos que em seu tempo, Senhor, Tu trabalhas de uma maneira perfeita. Alabado seja seu nome, Senhor, porque servimos um Deus que nos ama, que nos cuida. E eu sei, Senhor, que Tu estás fazendo coisas que não entendemos agora, pero nós outros vamos entender depois. Dá-nos, Senhor, fé e paciência, que nós outros imitemos esses homens, e a seu tempo, como disse tu palavra, vamos heredar as promessas que tu tienes. Eu creio nisso, em nome de Jesus. A igreja disse que, meu amado? Amém. Glória a Deus.